Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um exercício de mecânica clássica que eu gosto bastante de resolver. Ele é normalmente resolvido já na faculdade, né, nos cursos de física. Eu tenho certeza, né, porque eu fiz o curso de física. No curso de engenharia eu não tenho tanta certeza se o pessoal faz esse exercício. Mas esse exercício eu gosto bastante dele, que é basicamente o exercício de uma corda que vai ter uma massa considerável que ela vai deslizar de uma mesa, né? E aqui eu estou considerando que essa mesa, né, no caso o tampo dela, vai ter um coeficiente de atrito dinâmico μ. Tranquilo? Bom, aqui no caso eu escolhi dois eixos coordenados para descrever o movimento da corda em si, né, que é um corpo extenso, e no caso ele não é rígido, né, porque você vê que a corda dobra, né, mas a gente consegue resolver esse problema de uma maneira razoavelmente simples, imaginando dois corpos extensos rígidos, né, nesse caso. Aqui, né, a gente vê, né, que como essa corda ela tem uma massa m, né, que eu estou dizendo aqui, eu falo também que essa corda vai ter um comprimento L. Então, eu vou considerar, por simplicidade, né, que essa corda ela possui densidade linear constante, né, m sobre L. Então, agora vamos seguir para escrever as forças desse problema, né, as forças nesse corpo. Bom, o que é mais interessante, né, da gente fazer nesse caso é considerar dois corpos, né, de massa variável. O seguinte aqui, né, eu até destaquei aqui, eu vou destacar de novo aqui para vocês, né, eu destaco essa parte aqui, né, da corda que já está na vertical como sendo a massa da corda que cai, e essa parte aqui, né, da corda que ainda está em cima da mesa como sendo a parte da corda que desliza. Então eu sempre vou usar aqui no problema a notação que cai e que desliza. Que cai é a corda na vertical, a que desliza é a corda na horizontal. Beleza? Então aqui, né, para a corda começar aqui na corda que cai, né? Essa corda que cai, ela vai ter a força peso dela, né? Porque a gente está lembrando que a gente está aqui num campo gravitacional, né, com gravidade G. E aparece essa força. Além disso, vai ter aqui essa força de tração que aparece aqui na junção, né, de que seria esses dois corpos aqui, né. Na outra parte da corda, né, na corda que desliza, na parte que desliza, vai aparecer de novo também a força peso, né, dessa parte da corda, a força normal, né, que é a força que a mesa faz na corda. E, além disso, vai aparecer essa outra tração aqui, né? Tração da corda que desliza. E eu estou considerando também aqui a força de atrito dinâmico dessa corda. Aqui eu vou considerar uma simplificação, né? Ela é uma idealização, né? Mais do que tudo, que essa quina, né? Aqui, né? Essa parte aqui da quina, ela vai ter um efeito de Roldana. E esse efeito de Roldana ele vai dizer o seguinte, que o módulo das forças de tração ou de tensão, né, depende do jeito que você gosta de chamar, elas vão ter o mesmo valor em módulo, né? Porque você vê que elas são, como vetores, elas são distintas, né? São vetores ortogonais entre si. Né? Mas enfim, essas daqui são as forças. E aqui, né, eu já vou deixar aqui escrito, né, para simplificar para mais para adiante, né, que eu vou escrever as massas do corpo que cai e do corpo que desliza, né. A massa do corpo que cai vai ser essa densidade, né, constante, né, vezes o comprimento do corpo que cai. O comprimento do corpo que cai, né, aqui do jeito que eu escrevi, vai ser essa distância y, né, aqui no caso seguindo esse eixo coordenado que eu escrevi. E aqui da parte da massa do corpo que desliza, é o restante do comprimento da corda, né? Referente ao restante do comprimento da corda. Né? Então, L menos Y. Isso multiplicado pela densidade constante. Beleza? Então, agora o que a gente pode fazer é escrever a segunda lei de Newton para esses dois corpos. Né? Na verdade, é um só, mas é essa idealização que a gente está fazendo. Aqui, né, eu escrevi a segunda lei de Newton de gente grande, né? Porque quando você está na faculdade, você aprende que, de fato, a força resultante não é massa vezes aceleração. Não, ela é a derivada do momento linear. Sendo que o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, se a massa varia, então a força resultante não vai ser massa vezes aceleração. Vai ter um termo de derivada de massa. Tranquilo? Então, agora, né, para o corpo que cai, aqui eu já deixei escrito, né, tem essas duas forças, né, a força de tensão
e a força-peso, né? Como a gente, segundo a orientação do eixo que a gente colocou, né, do eixo Y sendo apontado para baixo, né, essa força-peso ela aponta para baixo, a força de tensão aponta para cima, né? Eu vou falar que esse módulo da força de tensão é T. Então aqui, né, se eu for escrever essa força já em termos de módulo, né, eu vou escrever simplesmente, né, seguindo a orientação de Y, né, vai ser M do corpo que cai vezes G, só que aqui, né, essa força de tensão ela aparece com um sinal de menos, então ela vai ser menos T, dessa maneira. E você pode estar se perguntando, né, qual que vai ser a derivada do momento, né? O que a gente tem que fazer, né, é usar a regra do produto, né, para essa quantidade aqui, P. Isso daqui vai ser simplesmente dm que cai, dt, vezes, no caso, a velocidade, né? Que essa velocidade ela vai ser o quê? Ela vai ser y ponto, que é a derivada temporal da posição, né, no caso, mais o que? Vai ser, eu vou mudar de notação, eu vou deixar aqui mais bonitinho, vou colocar aqui a velocidade do corpo que cai, né? É mais tranquilo de entender o que a gente está querendo dizer, né? Então aqui vezes a massa do corpo que cai, vezes a aceleração do corpo que cai, que é a própria derivada da velocidade, né? E aqui, né, se a gente for escrever em termos de módulo, né, a gente pode escrever isso daqui como módulo da velocidade e isso daqui como módulo da aceleração, né? Então aqui eu vou até dar uma destacada e vou por aqui um pouquinho para baixo para ficar mais fácil de escrever, né? Então aqui vai ser isso igual a essa derivada, né, da massa em relação ao tempo, vezes o módulo dessa velocidade, né, que essa velocidade a gente espera que esteja para baixo, né, e a aceleração é a mesma coisa, né, seguindo a orientação, né, do eixo. Massa do corpo que cai vezes a aceleração do corpo que cai. E essa daqui é a primeira equação com a segunda lei de Newton, né, para os corpos, né. Agora vamos analisar o corpo que desliza, né. O corpo que desliza tem 4 forças envolvidas, né? Mas aqui a gente tem uma simplificação muito boa, né? Que é o seguinte, como o corpo ele não está se movimentando na direção horizontal, né? Então a força normal e a força peso, elas, quando somadas, elas se cancelam, né? Então vai dar o vetor nulo aqui nesse caso. Então as duas forças que vão influenciar no sistema vai ser a força de tração e a força de atrito, né? Basicamente. E aqui, né, quando a gente vai analisar as direções, né, no caso, se a gente seguir a direção do eixo coordenado x, que eu defini, essa força de tensão ela vai estar puxando, né, na direção do eixo e a força de atrito vai estar atrapalhando, né. Então vai ser o seguinte, né, a gente, se for escrever isso em termos de módulo, a gente vai ter o seguinte, vai ser a tensão dessa, que vai puxar, né, esse corpo que desliza, menos o módulo da força de atrito, tranquilo? E agora aqui a gente faz a mesma consideração, né? A gente tem que fazer a regra do produto para esse caso. Só que aqui, né, se a gente eu vou pular aqui um pouquinho para ficar mais rápido, né? Vai ser basicamente a derivada da massa do corpo que desliza vezes a velocidade do corpo que desliza mais a massa do corpo que desliza vezes a aceleração do corpo que desliza. Beleza? E agora aqui uma consideração, né, que o módulo da força de atrito, né, vou até escrever aqui em cima, ela sempre vai ser, né, o coeficiente de atrito vezes a força normal, né, sobre a superfície. E aqui no caso a força normal, né, sobre a superfície vai ser um valor conhecido, né, que vai ser basicamente a força peso, né, porque essas duas forças se cancelam, então elas têm que ser de mesmo módulo e sentido contrário. Então aqui a gente vai ter que a força normal vai ser massa do corpo que desliza vezes G. Então a gente tem um formato já para essa força de atrito e chegar nessa segunda equação da segunda lei de Newton, né? Essa daqui é a nossa segunda equação aqui. Beleza? Então agora, né, uma coisa que a gente pode fazer, né? Nota aqui que o sinal da tração que aparece aqui, ele é um sinal mais, né? E o sinal da tração aqui que aparece é um sinal menos, né? Então, o que a gente pode fazer é somar essas duas equações, né? Beleza, então vamos lá. Somando essas duas equações, a gente encontra o seguinte, né? Vamos lá, vamos juntar aqui. Então, a gente tem massa do corpo que cai vezes G menos mi, massa do corpo que desliza vezes G, né? Vamos ver o que mais falta. Bom, dessa parte das forças já foi tudo.
E agora é só somar a parte dos efeitos, né, que depende da cinemática da partícula. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter as derivadas, né? Então a gente vai ter aqui, vamos lá, dmd dt vd mais md ad mais o quê? Mais dmc dt vc mais mcac. Aqui a gente tem duas considerações a fazer, né? Porque como essa corda, ela não idealmente, ela não vai esticar, não vai contrair, né? Ela não vai ter nenhum comportamento tipo mola, então ela vai ser inextensível. Então, o que seriam esses módulos de velocidade e aceleração para cada uma dessas partes da corda vai ser velocidades e acelerações iguais, né? Então, o que vai acontecer, né? Vai ser o seguinte, a gente vai conseguir agrupar, né? Porque VD é igual a VC e AD igual a AC. Então vai ser, já simplificando, vamos ter o seguinte. Vai ser MCG menos Mi MDG, que vai ser igual, que como os V's são iguais, né? Então a gente vai ter dt, né? Eu já vou até já simplificar mais adiante, né? md mais mc vezes a velocidade que é comum às duas, né? Mais aqui a soma das massas md mais mc vezes a, que vai ser comum às duas, né? Aqui o legal, né, é que a soma dessas duas massas é um número fixo m, né? Que não muda, não, ela é uma constante, né? Em função do tempo, né? Então isso daqui, esse termo de derivada, ele vai embora, né? Então isso daqui simplifica a nossa vida, né? Beleza. Então agora vamos tentar escrever, né, essa equação aqui em termos da coordenada y, que vai simplificar o nosso problema, né? Então vamos lá. O que a gente tem, né, vai ser mc vezes g. Ah, mas mc vai ser m sobre l vezes y vezes g. Isso daí, né? Menos agora a gente vai ter mi vezes g. Agora a gente vai ter a massa do corpo que desliza, né? Então vai ser m sobre l dividido por i vezes y menos l. Vai ser isso daqui. Aí agora o outro termo, né, que vai ser o próprio termo aqui junto da aceleração, vai ser a massa vezes a aceleração, né? Então aqui a gente vai ter a massa total do sistema vezes a aceleração. Mas a aceleração, vamos escrever ela em termos de y. Em termos de y vai ser a segunda derivada de y em função do tempo, né? Simbolizada por esses dois pontinhos aqui. Então a gente já vê de cara uma coisa, né? Que a gente já pode cancelar as massas, né? Em cada uma dessas partes aqui, porque é um fator comum. Outra coisa que a gente pode fazer é juntar, né, os termos aqui que dependem de y, não é mesmo? Isso mesmo. Então aqui o que a gente vai encontrar no final, né, é que y, dois pontos, vai ser igual ao seguinte, né, vai ser um fator, né, g sobre l vezes o quê, né? Aqui a gente vai ter o seguinte, vai ter 1 menos, que vai aparecer mi. Aqui, pessoal, voltando, eu escrevi aqui com um sinal errado, né? Aqui no caso teria que ser um sinal de mais, né? Desculpa por esse erro aqui. Beleza? Então vamos lá. Aqui no caso a gente tem um sinal de mais, né? Corrigindo, né, esse erro que eu fiz. E aqui no caso vai ser multiplicado por y. E aqui no caso vai sobrar um termo que não depende nem de L nem de y, né? Então vai ter aqui o termo mi vezes g, né? Mi vezes g. Beleza? Então essa daqui vai ser a EDO que vai descrever o movimento da cordinha, né? Beleza? Então agora vamos resolver essa EDO aqui rapidinho, né? Eu vou resolver rápido, sem tantos detalhes, né? Só para a gente ter uma noção do qual que é essa solução, né? Beleza, então eu vou considerar duas condições iniciais, né? Que a velocidade, né, da cordinha no começo ela é zero. Ou
tão próximo de zero quanto você queira, né? Porque se você falar que a velocidade é zero, a gente vai ter aquele problema de definir o que é atrito estático ou atrito dinâmico. Então eu vou falar que é um pouquinho acima de zero, né? Só para a gente não ter o problema de falar se está em atrito estático ou dinâmico, né? Vai ser só aquele atrito dinâmico mesmo que vai estar no problema. E aqui eu falo que a gente vai soltar essa cordinha, né? Quando ela já está com um dado comprimentinho y0 já para baixo, né? Beleza? Então agora vamos resolver essa EDO, né? Essa EDO aqui, se você já está acostumado, ela é uma EDO até que simples de se resolver, né? Eu vou chamar essa constante aqui multiplicativa no y de gama ao quadrado, beleza? Então agora, né, se eu fazer, eu olho que essa EDO, né, ela vai ser de segunda ordem, linear, porém não homogênea, né? Mas só que a solução homogênea nesse caso ela é muito simples. A solução homogênea nesse caso de y, né? Aqui no caso vamos lembrar, né, que essa função, a solução, né, y de t, ela vai ser a soma da solução homogênea mais a solução particular, né? E a solução particular nesse caso ela é simples, né, de se encontrar. A solução particular, né, já vou até escrever aqui de cara, é quando esse termo aqui de derivada segunda ela é constante. Quer dizer, ela vai ser zero, né, porque a função y é constante. Então é simplesmente eu falar o seguinte, né, que essa y particular vai ser definida como sendo o ponto zero do equilíbrio da minha cordinha, né, que vai ser simplesmente L vezes mi mais 1, assim, dessa maneira aqui. Que é simplesmente igualar, né, essa parte aqui, né, com essa daqui, porque o y dois pontos nesse caso seria zero. E essa daqui é a solução particular, né. A solução agora homogênea, né, como o pessoal geralmente já está acostumado, né, quando já aprende EDOs na faculdade, é simplesmente a gente falar que esse gama aqui, ele vai aparecer em exponenciais como mais e menos, né? Então, y homogêneo, ele vai ser uma constante a e a gama t, mais uma outra constante b, e a menos gama t. Tranquilo? E agora vamos escrever, né, a solução total, né, da seguinte maneira, né? A solução total vai ser a solução particular mais a homogênea, né? Então, a gente vai ter que vai ser a e a gama t mais b e a menos gama t, mais essa solução particular, né, que seria o ponto zero de equilíbrio, né? Vai ser L vezes mi mais 1. Assim, dessa maneira aqui que eu escrevi. Beleza? Então agora, né, vamos impor as condições, né, iniciais. Vamos começar pela condição da derivada, né? Se a gente pegar e derivar essa expressão, né, y ponto vai ser gama a e a gama t menos b e a menos gama t, dessa seguinte maneira. E aqui no caso, né, quando a gente coloca no ponto zero, a gente quer que quando t é zero, né, isso daqui seja igual a zero, né? Então aqui no caso a gente coloca que t é igual a zero, né? Então esses termos aqui são iguais a 1, né? Cada um deles. Como gama é diferente de zero, né? Então já é de se esperar, né, que a seja igual a b, né? Porque a menos b seria zero, né? Então isso daqui é a condição que a gente chega, né? Agora é simplesmente a gente considerar, né, que quando a gente está no y0, né, no y do ponto zero, a gente tem o comprimento y igual a y0. E agora a gente acha que o seguinte, que y no ponto zero, né, que a gente sabe que é y0, vai ser simplesmente plugar zero aqui nesses dois pontos, né? Então vai ser e a zero mais e a menos zero, então isso daqui vai ser somado igual a 2, né? Então a gente tem que vai ser 2a mais L mi mais 1. Dessa seguinte maneira, né? Então a gente já acha de cara qual que vai ser o valor de A, né? O valor de A vai ser simplesmente, né, y0 menos L, aqui no seguinte maneira, L mi mais 1 dividido por 2, e isso daqui vai dar pra gente o que é essa constante A aqui dessa maneira. Então, é simplesmente a gente colocar, né,
essa constante A na nossa solução e a gente acha a solução do nosso problema que a gente queria. Então a gente vai ter aqui que essa função y de t, eu já vou escrever aqui da seguinte maneira. Quando eu tenho, no caso, eu vou definir uma função aqui, e a gama t mais e a menos gama t dividido por 2, essa é uma função matemática conhecida como cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de gama t. Essa é a definição dessa função hiperbólica, né? Existe o cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, e a partir dessas funções seno e cosseno hiperbólico você consegue definir tangente hiperbólico. Enfim, você tem toda essa, entre aspas, trigonometria, né, para essas funções hiperbólicas. Mas esse não é o assunto do vídeo, então eu não vou discutir. Eu só quero escrever em termos dessa função hiperbólica aqui, que ela é importantíssima. Beleza? Então agora aqui é só escrever, né, a solução como sendo y0 menos L mi mais 1, assim, dessa maneira, vezes o cosseno hiperbólico de gama t, né? Lembrando que gama tem aquele formato, né, que eu dei no começo, e aqui mais essa parte aqui do ponto zero, né, L mi mais 1, né? E eu vou aqui só escrever, né, quanto que vale esse gama, né? Só para a gente lembrar, né, que ele vai ser a raiz quadrada. Vamos ver aqui quanto raiz quadrada de quê que ele tem que ser? De g sobre L mi mais 1. G sobre L 1 mais mi, assim. Tudo dentro da raiz quadrada. E esse acho que é o final do vídeo, né? A gente conseguiu achar a função y de t, que vai descrever como que é uma corda que cai de uma mesa, né? Então eu acho que hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Até mais e falou!